Olá, chegou o dia de mais um programa, mais um Curta Caxias, seja bem-vindo. E hoje, além de nós trazermos uma produção caxiense, ela traz também um pouquinho das referências da nossa cidade. Hoje, então, temos o documentário Bruno Segala, lá de 2012. E quem vem para falar um pouquinho com a gente é o diretor Samuca Bovo. Tudo bem, Samuca? Seja bem-vindo. Obrigado, Fran. Obrigado do convite. Samuca, como surgiu a ideia? É claro que o Bruno faz parte da referência aqui da nossa cidade, mas como surgiu a ideia ou a oportunidade de trabalhar com um documentário sobre ele? A ideia veio do Instituto Bruno Segala, que é da própria família, né? Que cuida das obras, de todo o acervo do Bruno, das ferramentas, de tudo que ele deixou. Hoje o Instituto está lá no Campus 8. E a sede está lá. Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul. Universidade de Caxias do Sul. E veio deles, então, a ideia de fazer o documentário, né? Esse registro de vida e obra do Bruno Segala, né? Isso foi, então, em 2011, onde a gente botou edital da prefeitura, né? E fomos contemplados e aí a gente realizou ele e a estreia foi em 2012. Então, durante o ano de 2011 a gente produziu ele todo, com roteiro, né, pesquisa. Como o acervo já tinha tudo, né, eles já... Informação não faltou. Informação não faltou. A família cuida do Instituto mesmo, né? A Rejane, que na época ainda acho que agora eles não estão mais em Caxias, não sei, ou estão viajando bastante. Sim. Mas na época eles estavam muito lá, assim, né? Assim, todos os dias era o trabalho deles, assim, recebendo escolas e tal. Então, faz parte da obra também do Instituto, né? Ter esse registro em vídeo, né? E as formas de recurso, então, que vocês utilizaram para a produção desse documentário foi através do Financiarte, isso? Financiarte, exatamente. E como foi a produção em si? Porque são depoimentos. É um documentário, então, a coleta de depoimentos. Que tipo de câmera vocês usaram? Como pensaram no enquadramento? Como foi isso? Então, o Bruno, eu não conhecia tanto, né? É uma parceria entre o Instituto e a Spaghetti Filmes, que é uma produtora aqui de Caxias. E, de alguma forma, assim, caiu no meu colo lá, dentro da produtora, a direção, né? A idealização do documentário. E aí eu comecei a pesquisar sobre o Bruno, mas usei isso muito no documentário. Porque eu já parti do ponto de que a gente, caxiense, não conhece muito a história do Bruno, né? Então, de alguma forma, o próprio documentário é essa busca, essa pesquisa. Eu parti do ponto já, claro que eu fui fazer uma pesquisa base, assim, para me informar mais, mas eu enxerguei que isso já era o próprio documentário, essa busca, essa pesquisa. Então, eu parti muito de um ponto pessoal meu, de não conhecer tanto, de não saber tanto. E aí, o documentário é essa busca de quem é o Bruno Segala, né? Por isso que a gente tem os documentários, as pessoas... começam muito falando sobre isso. A gente já começa o documentário de trás para frente, né? A gente já conta a forma como ele faleceu, a gente já traz informações do que se sabe. E à medida que o documentário vai avançando, a gente vai descobrindo o que a gente não sabe, né? Um Bruno mais pessoal, assim, não tanto profissional, artista e tal, mas as ideias dele, né? E é isso, a obra, conforme eu fui buscando e pesquisando, eu via muito movimento, assim, eu via os traços redondos, os traços sugerindo alguma movimentação, né? Não são obras estáticas, né? Paradoxo porque são estáticas, mas elas têm um movimento, eu enxergava essa vida ali. Então, aí que surgiu a ideia de botar
movimento também. Então, são pessoas que fazem uma movimentação que depois resulta na obra final dele, assim. Aí a gente compara o movimento humano com a obra mesmo. E o pessoal passa muito pelo centro da cidade, talvez nunca tenha se dado conta que ali tem uma obra também do Bruno, né? Que é uma... Vocês comentam por que essa referência que ele faz à mulher, né? Como a obra que tem ali em frente à Catedral de Caxias. Isso. Essa obra é uma homenagem à mulher. Antes, é uma obra do Bruno que homenageava a mulher, né? Então é uma mulher com o bebê sobre ela, assim. E mais tarde veio, então, a necessidade, vinda por encomenda, de se homenagear a Dídia Bandeira. E aí o Bruno que sugeriu essa imagem, associou essa imagem à Dídia Bandeira. Então, que foi feita em escala maior, né? Porque ela é pequenininha, assim, é original. Mas foi feita em escala maior para ser um monumento em homenagem à mulher, trazendo à frente, assim, né, a Dídia Bandeira. Então isso, todas as obras deles são polêmicas de alguma forma, né? Se levantou e se levanta no documentário a questão de a Dídia Bandeira, que trabalhava no Eberle, era esposa do Eberle, e trabalhava lá com metalurgia, né? Uhum. E foi representada sem os braços, por exemplo. Né? Então é uma obra que gerou essa polêmica na época, como é a Dídia Bandeira, que fez tudo manualmente, que trabalhou tanto quanto, aí julgamento, mas que trabalhou ali na Eberle também, tanto quanto ou mais que qualquer homem, mas estava ali representada assim nos braços. E essa é um pouco uma característica, né? O Jesus Terceiro Milênio também levantou muita polêmica. Que talvez o pessoal não saiba também, mas o Jesus Terceiro Milênio lá nos pavilhões foi feito pelo Bruno. Nos pavilhões, exatamente. Também polêmico por ele se dizer ateu e fazer uma obra cristã. Uhum. Uma ideia dele, inclusive, com Jesus olhando para cima, olhando para o futuro. Então as obras dele sempre tiveram essa polêmica, assim, quem gosta, quem não gosta e tal. Era uma característica dele problematizar, eu acho que levantar questões, tanto da mulher quanto da religião. Nenhuma obra dele, como eu acho que é uma característica da arte no geral, não pode passar ilesa, né? Não pode só existir e ser bonita, pode ser uma decoração na praça, né? Uhum. Ela tem que causar alguma emoção ou alguma discussão, enfim, alguma coisa ela tem que mexer, né? E aí, enfim, eu acho que tem que sempre revisitar esses pontos da cidade, que a gente tem muito com o Bruno Segalla, para se rediscutir a sociedade de novo, né? Acho que essa é a grande proposta da obra dele, por aí, para que a gente enxergue o tempo todo e fique sempre se revisitando, né? E trazendo tudo isso dentro do documentário, essa coleta de depoimentos, como foi a amarração de tudo isso? Porque aqui vocês dividiram o documentário em 3 partes, digamos assim. Na internet está em 3 partes. Isso. E aí nós estamos aqui comentando de uma delas, né? Sim. Mas como foi a amarração desses depoimentos, né? Comentaste que a história começou como se fosse do final pro início da vida dele, né, da parte pessoal. Como foi o processo? Difícil porque ficou muita gente de fora. A gente tinha uma lista muito grande para pegar depoimentos e ficou muita gente de fora, de verdade, assim. Então tem muita história aí que ainda está por ser contada, né? A gente, quando terminou esse, já sentiu a necessidade de continuar. Na verdade, ele está com 40 ou 45 minutos, não tenho bem certeza. E a gente dividiu em 3 partes na internet para justamente as pessoas terem acesso, né? Uhum. E não cansarem, enfim, não desistirem, né? Podem ir vendo um pouquinho por dia, ou como quiserem, mas era para ser menor, não era para ter essa duração, era para ter entre 20 e 30 minutos no máximo. E a gente não conseguiu cortar mais, assim.
né? E, na verdade, ficou muita coisa de fora, muita coisa sem gravar, principalmente por questão de tempo, por toda uma estrutura que a gente tem um planejamento, né? Um dinheiro já específico para aquilo, um planejamento de diárias e tudo mais. E aí por toda essa produção de inserção, tem muito inserts, né? Tipo, essas pessoas dançando ou se movimentando pela cidade e tal. Eu não queria que fosse só um documentário... Com depoimentos. Só depoimentos. Porque o Bruno era extremamente acessível, extremamente generoso. Inclusive com relação a outros artistas, assim. O ateliê dele era aberto, né? Tava sempre de porta aberta e ele recebia quem quer que fosse, a hora que fosse, assim. Ele trabalhava muito, ele estava sempre no ateliê, sempre. Chegou a conhecer o Bruno? Não. Conheci através da família, né? Uhum. Não conheci o Bruno, não. E não conhecia antes também de talvez ouvir falar, sabe? Bruno Segala, mas não tão a fundo, assim. Acho que foi uma pena não ter conhecido antes, mas fico muito feliz de ter conhecido, ter feito, né? Ter a oportunidade de fazer esse trabalho para conhecer, ter contato com os amigos, com a família. E, de alguma forma, como a gente vai descobrindo sobre o personagem, eu tô contando a vida dele, né? Eu me senti muito próximo, de verdade. Eu me identifiquei muito com a história dele, que é uma história super forte. No documentário a gente traz, assim, os seus conflitos pessoais, familiares, profissionais. Uhum. Eu acho que ele é uma grande personalidade que a gente tinha que conhecer e relembrar sempre, sabe? Fiquei muito feliz de ter conhecido ele, mesmo sem ele estar, depois da morte dele, assim, mesmo se ele está aqui entre a gente e tal, mas eu acho que eu conheci ele ao ponto de me considerar um amigo, assim. Na carta eu não estava aqui quando teve a estreia, mas eu fiz questão de fazer uma carta para que fosse lida na estreia, né? E agradeci a toda a equipe e todo mundo, mas principalmente ao Bruno por essa amizade, assim. De alguma forma, pode parecer uma bobagem, mas de alguma forma eu acho que ele permitiu que as coisas fossem acontecendo, sabe? Que a história fosse contada. Eu pedi essa licença para ele, mesmo que de alguma forma, assim, sei lá, espiritual ou como for, mas eu pedi licença para contar essa história, assim. Fiquei bem feliz de ter conseguido. Certo. E esse cenário, nós estávamos comentando, você ficou 4 anos no Rio de Janeiro, né? Aqui em Caxias, como você enxerga nesse teu tempo de trabalho? Como enxerga o cenário caxiense do audiovisual, tendo essa experiência também em outras partes do país? Bom, eu sou muito crítico com relação a isso, ao mesmo tempo que muito grato, porque foi aqui que eu comecei. É a minha cidade, né? Sou de Caxias, aqui que eu comecei. E eu acho que a gente tem muita história para contar. E depois que a gente contar todas as nossas histórias, a gente tem que contar de novo e de novo e de novo, assim. Eu acho que a produção audiovisual, ela nos representa como um tempo e espaço, sabe? Tipo, acho que o documentário do Bruno vai durar talvez para sempre, né? Assim, toda vez que a gente assiste, ele acaba sendo atual, porque faz parte da história. Então a gente precisa disso o tempo todo. Eu sou muito a favor dessa produção local por conta disso, assim. Eu acho que a gente precisa contar as nossas histórias pela gente, não alguém contar sobre a gente falar da gente, né? Que talvez seja um grande problema que a gente tenha no país. A gente sempre sabe do Nordeste ou de outras regiões pelo que o centro nos conta que o Nordeste é. O Sul é sempre contado para todo o país pelo que o centro acha que o Sul é, e não necessariamente a gente falar das nossas histórias, né? Então, eu acho que a produção local precisa sempre de mais incentivo. Precisa sempre, não só de produção, mas de divulgação, né? Que a gente possa falar da gente e contar para o resto do país e para outros países o que é essa região contada por quem está aqui. Ao mesmo tempo que eu faço essa crítica, assim, de que eu acho que a Caxias, é muito maior do que a gente conta, né? Não é só a imigração italiana, né? A gente agora também está vivendo um outro momento de novos imigrantes e tudo isso. Tudo tem que sempre ser contado e recontado e recontado. E por vários pontos de vista, né?
Acho que é um pouco uma função da gente, assim, retratar o que está acontecendo, retratar o que já aconteceu, mas por vários pontos de vista, né? Para que a gente não conte a história pela metade ou não registre pela metade, assim. E falando em história, o Bruno, querendo ou não, concordando às vezes ou não, sendo polêmico ou não, o fato é que faz parte da identidade da nossa Caxias do Sul. Eu queria já ir agradecendo, Samuca, pela tua presença, né? E seja sempre bem-vindo aqui na TV Câmara. E agora a gente pode conferir, né, esse documentário para saber um pouquinho da história. Maravilha, eu que agradeço, obrigado por passar o documentário, espero que todo mundo goste e assista. E essa é só uma parte, né? Depois tem o restante que vai estar no Vimeo, então é só dar uma busca no Vimeo por Bruno Segala que vai ter as outras 2 partes e assiste completinho. Ou no Instituto, quem quiser visitar o Instituto lá também tá. Saber um pouquinho da história da cidade também, né? Através do Bruno. Obrigado. Muito bem. Encerramos aqui. Fique agora com a primeira parte do documentário Bruno Segala. Estamos nós, teus amigos, teus companheiros, todos aqueles que te amavam de uma maneira ou outra. O Bruno era um artista, né? Era um cara doce, um humanista. O meu pai era um centro, agregava muita gente procurava ele. O Bruno Segala era essencialmente um homem político. A arte do Bruno Segala está impregnada de política. Um grande ícone da esquerda de Caxias, um mito da esquerda caxiense, até eu diria. O Bruno escultor, o Bruno artista, ele não se mostrava. Foi meu amor, né? O cara que foi preso, parecia bandido da cidade, agora tem lá uma avenida principal, lá, nova, lá com o nome dele. Eu acho que há tantos Brunos na figura do Bruno Segala, que o Bruno que eu conheci é um Bruno das lideranças e é um Bruno da coragem. É um dos homens mais bonitos que eu já vi. O Bruno morreu da profissão. Ele era pantografista. Tem uma fresa em alta velocidade, ela vai triturando o metal. E esse metal era alumínio, era cobre, era bronze. E esse óxido de cobre, então, pela narina dele, ele respirou isso aí 30 anos. E o médico diz, olha, teu irmão tem o pulmão revestido de azinhava de cobre. Meu pai faleceu em 2001, né? E já em 1997 ele já estava doente. Mas o meu pai era uma pessoa que lia muito sobre saúde, né? Então ele já sabia o que ia acontecer com ele. Isso foi me encarar a sua morte, né? Aceitou a morte. Quando eu pisei na calçada dele, que atravessei a rua lá, eu vi encostando uma ambulância. Estavam tirando uma maca com ele da casa. Eu não perdi um amigo, eu perdi uma biblioteca. Raras vezes eu encontrei um homem sério, compenetrado, idealista, socialista. Ele convidou o Luiz Carlos Prestes, por exemplo, o Cavaleiro da Esperança, para jantar na casa dele uma noite. Ele me ligou. Vem aqui que tu vai conhecer o cara e tal. Ele sempre de bem com a vida. Humor, muito bom humor.
eu fui visitar o Bruno Segalla junto com um amigo comum, um comunista, o último comunista de Caxias, chama-se Luiz Pizetti. E o Bruno não nos reconheceu e ele estava agitado lá na sua cama, ele fazia alguma coisa com a mão. E depois, conversando com o Pizetti, nós chegamos também à conclusão que o que ele estava fazendo com as mãos, ele estava modelando alguma coisa. Ele estava trabalhando, o corpo estava morrendo. O artista não. Esse é o meu amigo. Dos anos 70, metade dos anos 70, travei contato pessoal com ele. Aonde foi isso? No glorioso Bar 13, aqui de Caxias do Sul. E lá eu me encantei com a pessoa do Bruno Segalla. Político, artista, amigo, bom pai, bom marido. Era uma pessoa excepcional. Foi um maridinho muito bom, né? Com a minha família, criou os filhos, Vitor, nunca faltou nada, né? A gente viveu sempre bem. Depois que entrou na política, a coisa piorou, né? Aí ele não ficava mais em casa, eu ficava sozinha. Quem educou essas crianças fui eu. O Segalla teve 5 filhos, né? 2 meninas e 3 rapazes. Sandra Maria, Ricardo, Francisco, esse que faleceu no acidente, Bruninho e a Bianca. A Sandra foi advogada, minha amiga, falecida. Ela tinha um problema na perna. Ela me disse então que gostaria de ser bailarina. Então ela me dizia, pô, olha aqui com a minha perna, como é que eu vou ser bailarina? Eu não posso ser bailarina. E meu pai sabia que eu queria ser bailarina. Então, às vezes, quando meu pai chegava em casa, ele vinha brincar comigo e dançava comigo. Eu botava os 2 pés em cima dos pés dele e ele dançava comigo. Eu era uma bailarina de perna curta. E eles se davam muito, ele amava muito ela a ele, né? Ele se deu muito bem sempre com as meninas, não tanto com os guris. Ele tinha uma profunda admiração pela mãe dele. Ele falava da coragem da mãe dele, né, de criar os filhos, de enfrentar a dificuldade de estar sozinha criando os filhos. Minha mãe tem história nessa cidade, por ter se separado. Passei no lugar de sapato, por ter uma mãe separada. Até dentro da igreja ela foi para a rua. Meu pai bebeu, né? Então ela tomou uma decisão, eles não se davam bem. Meu pai viajou, foi embora, eu tinha 5 anos e nunca mais voltou. E minha mãe foi para Porto Alegre e se formou parteira. Então nós temos 99% de influência da minha mãe. O Bruno então é pura minha mãe. Tem tanta influência que você, como minha mãe é parteira, pode notar que lá na praça o Bruno fez uma parteira lá. Depois virou Dídia Bandeira. Ele foi um monumento feito para comemorar os 100 anos da Eberle. E ele fez uma homenagem à mulher. Quem fez a Eberle foi o Abrão Eberle? Não, foi a mãe dele, a Dídia Bandeira. Então ele tem lá um alto relevo na base do monumento, que é a Dídia Bandeira, mas o monumento em si é uma grande homenagem à mulher, à mãe, fundamentalmente, né? Por exemplo, eu detestei de paixão a Dídia Bandeira, né?
Mas isso é uma questão que cada um lê a arte da maneira como entende, né? Uma mulher que trabalhava de funileira, com as mãos o dia inteiro, ser tirado os braços, a minha alma feminina e feminista ficou extremamente revoltada. Essa questão da minha nona foi importante para o meu pai, isso, porque ele contava muito. A primeira mulher a se separar em Caxias do Sul. Foi isolada pela família e era parteira. Era chamada à noite para fazer o parto e isso também suscitava assim, boatos, né? Tanto é que quando eu ia na rua, eu notava que a turma me chamava filho. Aquele lá é filho, eu acho que não é bom até dizer. E ele fez esses trabalhos, a maioria é mulher, né? Mulheres grávidas, né? Aquelas boas barrigas. Isso marcou muito, assim, o meu pai, sabe? Então, essa admiração que o meu pai teve pela sua mãe, justificada, se reflete na obra. A presença da mulher na obra do pai é fundamental.